Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Inicialmente, informo que sou advogado no Brasil e em Portugal. Eu não sou advogado nos Estados Unidos e esse vídeo não é uma consultoria jurídica. Hoje, nós vamos falar sobre o visto H1B. É um dos vistos mais buscados por profissionais estrangeiros que desejam trabalhar nos Estados Unidos em áreas especializadas. Se você tem interesse em trabalhar nos Estados Unidos em uma posição que exige conhecimentos técnicos, acadêmicos ou especializados, o visto H1B pode ser o caminho ideal para você. Neste vídeo, vamos explorar o que é o visto H1B, quem pode se qualificar e como funciona o processo de solicitação. Fique ligado, tá? O que é o visto H1B? O visto H1B é um visto de trabalho temporário para profissionais estrangeiros que foram contratados por uma empresa americana para trabalhar em cargos que exigem conhecimento especializado. Isso inclui áreas como tecnologia, engenharia, medicina, direito, finanças e outras profissões que exigem formação universitária ou experiência equivalente. O H1B ele é muito popular entre os profissionais da área de TI, mas pode ser usado em diversas outras áreas que exigem habilidades especializadas. E quem pode se qualificar para o visto H1B? Para ser elegível ao visto H1B, o candidato precisa atender uma série de requisitos, tanto em relação à sua qualificação quanto ao empregador nos Estados Unidos. Vou falar para vocês aqui os principais requisitos. Tem que ter uma oferta de trabalho em uma posição especializada, ou seja, o trabalhador precisa ter uma oferta de emprego, de um empregador nos Estados Unidos que ofereça uma posição que exija conhecimento especializado. Isso significa que o cargo deve exigir um diploma universitário ou experiência equivalente a uma área específica. Além disso, precisa das qualificações do trabalhador. O candidato deve possuir as qualificações adequadas para a função, como um diploma universitário, que é geralmente um bacharelado ou superior, ou, em alguns casos, uma experiência profissional equivalente. Os requisitos do empregador. O empregador nos Estados Unidos deve garantir que o cargo oferecido seja compatível com as exigências do visto H1B e deve pagar um salário adequado, conforme estipulado pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, para garantir que o trabalhador não substitua um americano em um posto de trabalho. E como que funciona o processo do visto H1B? O processo para obtenção desse visto envolve várias etapas importantes. Vamos entender o passo a passo? Primeiro, a gente aplica uma petição de H1B. O empregador americano deve submeter uma petição ao SAS em nome do trabalhador. Essa petição incluirá detalhes sobre o cargo, as qualificações do trabalhador e a conformidade com as exigências do Departamento de Trabalho. Além disso, tem que ter uma certificação da LCA, que é o Departamento de Trabalho americano. Antes de enviar a petição, o empregador deve obter a certificação de condições de trabalho do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. O empregador precisa garantir que o trabalhador receberá pelo menos o salário prevalente para a função e que não afetará negativamente o mercado de trabalho local. A capacidade de solicitação. O número de vistos H1B disponíveis anualmente é limitado. Tem um teto de 65 mil para trabalhadores gerais e 20 mil para graduados com diploma de mestrado de universidades, americanas no caso. Caso a demanda exceda o número de vagas disponíveis, a SAS realiza um sorteio aleatório, a loteria, para decidir quais petições serão processadas. Aprovação e entrevista consular. Uma vez que a petição seja aprovada pelo SAS, o trabalhador pode então solicitar um visto H1B no consulado ou embaixada dos Estados Unidos no seu país. Durante a entrevista consular, o trabalhador deve apresentar a petição aprovada, documentos pessoais e evidências de que atende aos requisitos do visto. E a entrada nos Estados Unidos? Com o visto H1B aprovado, o trabalhador pode entrar nos Estados Unidos e começar a trabalhar para o empregador que fez a petição.
O visto tem uma validade inicial de 3 anos, com possibilidade de extensão dependendo da situação. E as vantagens? A oportunidade de trabalhar em cargos especializados nos Estados Unidos com altos salários e benefícios, além da possibilidade de trazer dependentes, que são os cônjuges, e filhos menores de 21 anos, para os Estados Unidos com visto H4. O trabalhador pode solicitar a extensão do visto H1B por mais 3 anos, totalizando um período de 6 anos no total. Além disso, a possibilidade de solicitar um green card enquanto trabalha com visto H1B pode facilitar a imigração permanente para os Estados Unidos. Agora, os pontos de atenção, tá? Limitação de vagas. O número de vistos H1B disponíveis a cada ano é limitado, o que pode fazer com que o processo seja bastante competitivo. O sorteio é realizado quando a demanda ultrapassa o número de vistos disponíveis. O visto temporário H1B é vinculado ao emprego, com o empregador específico que fez a petição. Se o trabalhador mudar de empregador ou de cargo, será necessário fazer uma nova petição. E os requisitos de salário? O empregador deve pagar um salário mínimo e adequado para o cargo, conforme definido pelas normas do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, para evitar que o trabalhador seja contratado a um salário inferior ao que seria pago a um trabalhador americano. E a mudança de status? Caso o trabalhador deseje mudar de status ou permanecer nos Estados Unidos após o término do visto H1B, será necessário buscar alternativas, como solicitar o green card ou mudar para outro tipo de visto. Agora, as considerações finais. O visto H1B é uma excelente oportunidade para profissionais especializados que desejam trabalhar nos Estados Unidos em áreas técnicas, acadêmicas e especializadas. Apesar da competição intensa por vagas, o H1B oferece muitas vantagens, incluindo o acesso ao mercado de trabalho dos Estados Unidos, a possibilidade de trabalhar em empresas de grande porte e a chance de aplicar para o Green Card. Se você está qualificado para um cargo especializado e tem interesse em trabalhar nos Estados Unidos, o visto H1B pode ser o caminho para realizar seus objetivos profissionais e de imigração. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos sobre vistos e imigração. E se você tiver alguma dúvida sobre a preparação do visto H1B, deixa eu te ajudar. Meu e-mail está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.